Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Liliane, idade 29 anos, motorista, faxineira, serviços gerais. Eu tava numa fase de querer mudar tudo na minha vida. Primeiro porque tava tudo errado. Então eu sentia que se eu não me mexesse, nada iria se transformar. Eu tinha um filho que já estava nos seus 11, 12 anos e eu não estava com o pai dele porque eu tive um relacionamento totalmente tóxico no Brasil, onde eu sofri várias agressões por parte do pai, e cada vez que eu fazia um BO ou que eu corria atrás, as coisas pioravam porque eu perdoava ele e ele vinha mais forte e fazia coisas piores e eu não conseguia sair desse ciclo. Quando eu consegui sair desse ciclo, que eu fiquei na casa da minha mãe porque eu não trabalhava, não tinha como fazer nada, eu falei para minha mãe que eu queria mudar totalmente a minha vida e por isso que eu decidi, então, ir para outro país. Só que eu combinei com a minha mãe que eu não poderia ir para outro país com o meu filho, porque eu não saberia se eu ia ter condições de me manter lá. Então, primeiro eu ia passar esse perrengue todo e assim que eu conseguisse ter dinheiro e estabilidade, eu buscava o meu filho. Eu já tinha um amigo nesse país que eu tava de olho pra ir, e ele já tinha me contado as formas que eu poderia conseguir entrar, e pra mim eram muito difíceis, mas ele tinha combinado de me dar uma mão que, sabe, eu nunca tive de ninguém, assim. E eu fechei o olho e aceitei. Ele falou que a gente podia se casar, porque desse jeito era mais fácil de eu conseguir permanecer lá, mas a gente ia continuar amigo, claro, era só pra eu ter lá a residência de ficar no país. Não quero, não vou expor o nome do país aqui, porque eu sei que tem muita gente que te assiste, que me conhece e que vai perceber que sou eu por outros detalhes. E eu tenho medo até dessas pessoas quererem denunciar ou enfim. Eu não tive problema nenhum com esse amigo. Pelo contrário, ele me ajudou muito. Eu fiz de tudo lá, sabe? Fui faxineira, vendia coisa, trabalhava como motorista, tudo que pintava eu fazia até eu conseguir me estabelecer. E quando eu consegui me estabelecer, a primeira coisa que eu fiz foi começar a mandar dinheiro pro meu filho, né? E eu ficava assim tranquilamente com dinheiro para mim viver minha vida social, sobrando e ainda para mandar pro meu filho. Eu tentei me relacionar com um cara desse país e foi a pior furada que eu fiz. Não sei se porque eu tava num ciclo repetitivo de atrair homens escrotos e obsessores e psicóticos, mas foi isso que eu atraí. No primeiro date, o cara já era assim super grudento e ele queria todas as informações possíveis da minha vida e era como se a gente estivesse casando ali naquele momento. E o pior não parou por aí, né? Porque eu tentei fugir dele de todas as formas. E quando eu vi, ele sempre estava na porta da minha casa ou em algum lugar que eu tinha combinado de sair com as minhas amigas. Eu não sei como é que ele conseguia me perseguir, mas cada vez mais ele foi indo atrás de mim, me perseguindo. E a última vez foi um dia que eu tava no ponto de ônibus à noite para voltar para casa. E esse cara simplesmente apareceu lá e só tava eu e ele. E aí ele começou a falar coisas de que eu deveria ir com ele e eu com super medo de ser sequestrada, desse cara me prender no quarto dele e de ninguém me ver nunca mais. Entrei no ônibus e ele veio atrás. E ele me perseguiu até a minha casa, onde meu amigo abriu a porta e aí ele meio que titubeou e mudou, e depois disso eu segui as orientações do meu amigo de denunciar ele e ele foi desaparecendo aos poucos, mas no começo foi muito perturbador. Então eu tinha muito que um pé atrás de conversar com os homens desse país, apesar de ainda ter na minha cabeça que um dia eu iria conseguir construir a minha família. Eu cheguei naquela fase que você pensa, ai, agora eu tô em paz. Eu não preciso me preocupar com dinheiro, não preciso me preocupar com nada, vou curtir um pouco a minha vida, porque assim, eu não tinha tempo pra festa, pra barzinho, nem pra shopping, eu não tinha tempo pra nada. E tinha feito amizade com algumas meninas lá e elas queriam, porque queriam viajar, e a gente falou, ok, vamos viajar, vamos escolher o destino. O destino da viagem foi a Turquia, para ser mais específica, em Antalya, que era um lugar mais turístico. A gente alugou um dos melhores hotéis, assim, 5 estrelas que tinha nesse lugar. E as minhas amigas estavam todas, tipo, querendo
passar a rasteira nos machos mesmo, e eu também tava nessa vibe. Quando a gente chegou lá, a gente se assustou com a beleza dos turcos desse lugar. O único problema é que eles só queriam mesmo aquela coisa de uma noite, que era o que a gente também queria, mas que a gente tava pensando que ia ser com uns fubango. Quando a gente chegou lá, que a gente viu uns príncipes, né, que eram umas barba e umas coisas másculas, assim, que andava com o peito cabeludo, que eu falei, meu Deus, tudo bem, a gente quer só um lance, mas a gente também quer um romance. Foi isso. As minhas amigas ficaram loucas, a gente nem olhava na piscina, nas coisas que tinha, a gente só queria saber de se conectar com os machos daquele lugar, porque olha, machalá. A gente pensou que tudo isso ia ser só nas baladas, na beira da piscina, né? Só que a gente foi comer no restaurante do hotel. E chegando lá, quando me vem o garçom, que o garçom já abaixa e já fixou no meu olho, eu falei, mas não é possível. Não tem homem feio nesse lugar. O garçom tinha um olho azul turquesa. Eu não sei que azul que era aquele. Eu sei que ele fincou o olho em mim, ele me despiu. Ele me viu inteira, dentro por fora. De tanta profundidade que teve o olhar dele para mim. Umut. Idade, 20 anos. Garçom. Aí ele começou a circular aquela mesa. Minhas amigas perceberam, eu percebi, todo mundo percebeu. Porque assim, parecia que não tinha mais mesa para ele atender, era só a minha. A gente não pedia nada, mas ele ia lá, vocês querem alguma coisa? A comida tá boa? Eu não sei o quê. Não dava mais para disfarçar. Só que eu vi que ele era muito novinho. Mas ele não parava de olhar para mim. Esse bebê leitinho trouxe um drink de bônus, né? Drink extra, sei lá, cortesia para mim, com um guardanapo que estava escrito Are you single? Você é solteira? Você está solteira? Só fiz assim, né, para minhas amigas. Ah, sorteada do momento. Lógico, não respondi esse papel, deixei ele no suspense, mas depois que a gente acabou toda a comida, eu peguei um guardanapo, escrevi o número do meu WhatsApp e ó, mandei pra ele. Depois de 3 dias, eu já nem tava mais lembrando, já tava tipo assim, ah, foi só, sei lá, que paquera idiota que foi desse cara, né? Moleque. Ele me mandou mensagem depois de 3 dias, aí o moleque virou, ah, ele tá afim de mim, sabe? Quando inverte rapidinho, então... Aí a gente começou a conversar e eu já chamei ele pro meu quarto. Eu tava nessa fase de pegada mesmo, entendeu? Era um ali, um aqui, que eu olhava e queria paquerar e não sei o quê. E a gente correu um risco, né? Porque como ele trabalhava no hotel, ele não podia, né, tá ali em contato comigo sempre. Mas foi assim que rolou, entendeu? Primeira vez não aconteceu nada, segunda vez já aconteceu tudo, e no que aconteceu tudo, no fim ele já me pediu em namoro. Ele me explicou que ele não morava em Antalya, que ele estava ali para ganhar um dinheiro, tanto para a família como para ele, que ele ainda ia ter que prestar o exército e algumas outras coisas, e que aí ali era só um pé de meia que ele estava fazendo. Enquanto eu estava nesse hotel, a gente se pegou loucamente. Depois eu segui a minha viagem e ele seguiu a vida dele, só que nunca deixando de conversar. E na cabeça dele a gente tava namorando desse jeito. Não sei o que passava na minha, mas eu respondia também. Voltei pro meu país, continuei trabalhando e tal, e aí era conversas. Nessas conversas ele queria porque queria aprender coisa em português, e eu ensinava, e eu também aprendia um pouquinho de turco, e era de noite de chamada de vídeo. Nisso eu contei pra ele que eu tinha um filho, apresentei todas as redes sociais do menino. Nisso que ele começou a falar com o meu filho, quando eu vi, ele já tava fazendo mais chamada de vídeo com o meu filho do que comigo, assim, sabe? Ele dava conselhos, achei ele super maduro, jogava com meu filho e tinha uma postura assim de como se fosse meu parceiro e tivesse me ajudando com meu filho, mesmo à distância, coisa que o pai de verdade nem um oi mandava pro meu filho. Começou a bater a saudade tanto do lado de lá como do meu lado. A gente não tinha combinado nada, mas eu falei, tá, vou aí te ver, né? Já tava ficando
bem envolvida com tudo. Eu falei: "Ah, você pode ir até Istambul, né?" Eu não questionei pra ele onde era a cidade dele, ele falou: "Não, posso pra gente ficar junto sim". Ele já tinha voltado do trabalho de Antalya, acho que isso tinha dado uns 4, 5 meses que ele tinha ficado lá. E aí estava, né, sem fazer nada, esperando a questão do exército, né, que primeiro eles fazem o exército para depois pegar um trabalho fixo, enfim, era alguma coisa assim que ele tinha me explicado. Aí eu encontrei ele em Istambul e foi a viagem dos meus sonhos. No fim da viagem, né, antes de ir embora, a gente decidiu fazer uma tatuagem em nome do nosso relacionamento. Então a gente fez a mesma tatuagem, eu fiz com o nome dele e ele fez com as iniciais do meu nome, jurando assim amor eterno, independente do que acontecesse, independente de que mal chegasse, a gente nunca ia se separar. E se a gente se separasse, ele disse que era sempre pra eu olhar pra tatuagem e lembrar que eu estava viva dentro dele em qualquer lugar do mundo. Ele falou que ia me mostrar onde ele morava e eu achando que era perto de Istambul, mas não. Era uma cidade bem distante, bem conservadora, com, acho que acabava com Yakabar, alguma coisa assim. Eu conheci a família dele, era um pessoal bem discreto, bem fechado, mas que me receberam muito bem e convidaram para eu dormir, para eu ficar uns dias lá, e eu fiquei meio assim de aceitar. Eu dormi uma noite na casa da família, dos pais dele, e no outro dia simplesmente estava armado um noivado surpresa por ele. Ele me deu um anel e falou que agora eu era o amor da vida dele, que logo a gente ia se casar. A família ficou meio assim, aceitou o noivado, mas disse que a gente devia conversar muito sobre tudo antes. E eu via que tinha algumas interrogações assim na cabeça do pai e da mãe. Me parecia que eles não tinham levado tão a sério o pedido de noivado dele. Eu via como se eles estivessem achando que era mais fachada ou fogo de palha. Não foi uma coisa que eu vi que a família bateu o martelo, sabe? Eu resolvi ficar mais uns dias lá e eu comecei a perceber o comportamento estranho da família sobre mim, assim. Eu acho que talvez era porque eu tinha filho e por eu ser mais velha, né? Mas teve uma hora que a mãe e o pai deixou bem claro, assim, né, em algumas palavras, e depois ele me confirmou, porque eu não sabia, né, super turco, de que eles não iriam se responsabilizar por aquele relacionamento. E tá ok, né? O primeiro obstáculo, não pensei em ser bem recebida totalmente pela família, mas ele sempre deixava muito claro que ele iria fazer aquilo que deixasse ele feliz, que seria casar comigo assim que ele saísse do exército. Eu não peguei o contato da família, eu fiquei um pouco desconfiada, achei que eles poderiam mentir, achei que ali não tinha muita verdade em tudo que estava acontecendo. Bom, eu voltei pro meu país e eu sabia que ali eu ia começar a passar a pior fase da minha vida, porque era a época que logo ele iria pro exército. Ele deixou bem claro, né, que tinham alguns exércitos realmente que não se dava para ter muito contato, mas ele já tinha visto a sede dele, que outros amigos já tinham ido, e lá era liberado, tinha até lugar para você carregar o celular ou comprar chip, alguma coisa assim, que poderia se falar mais de fim de semana, que era quando a família podia ir visitar, e que eles não iriam cortar o contato com a internet, mas lógico que ele ia passar o dia inteiro, né, aprendendo lá as coisas, só ia conseguir falar, tipo, ou muito de dia ou muito de noite, mas que eu ia receber mensagem dele, eu ia receber. E eu já tava pronta pra segurar a onda de tudo isso. Então, foi assim, né? Os 3 primeiros dias que logo ele foi chamado pra ir pro exército e fui. Os 3 primeiros dias ele me mandou mensagem naturalmente. Depois, no 4º dia eu não recebi nada, no 5º também não, no 6º também não. E aí eu comecei a ficar preocupada. Comecei a ficar preocupada e eu não tinha o contato da família para perguntar o que estava acontecendo. Eu mandei pergunta para uma Leca que eu achei que poderia me falar o que estava acontecendo, só que eu achei que ela foi muito grossa, porque quando eu perguntei, ela falou: olha, é o seguinte, eles têm como mandar mensagem. Se ele não está mandando mensagem, é porque ele não quer. E já vou te alertar de uma outra coisa.
Tem muito turco que faz isso, porque depois que eles entram no exército, assim que eles saem, o próximo objetivo é, além do trabalho, noivar e casar. Então, de repente, se a família arrumou alguma outra mulher para ele pode estar com medo de comentar isso com você e silenciou, ou por algum outro problema. A questão é que você entenda que ele não quer falar com você. Eu fiquei muito assim, sabe? Porque eu contei pra ela tudo que eu tinha vivido com ele e tudo aquilo não podia ser mentira pra agora ele se transformar no exército. Eu comecei a pesquisar sobre amigos que também estavam no exército e aí a minha pulga foi ficando cada vez mais atrás da orelha, porque esses amigos estavam postando normalmente. Depois que eu peguei coragem, que foi nessa época que eu comecei a estudar mais turco ainda para tentar se comunicar com alguém que me ajudasse, eu mandei mensagem para um dos que eu sabia que era amigo dele, mas que ele não sabia de mim, e esse cara visualizou a minha mensagem e não me respondeu. E quanto mais eu mandava, mais ele visualizava e não respondia. Eu comecei a ficar muito preocupada. Eu lembro que eu rezei, olhei para a tatuagem e lembrei do que ele tinha falado para mim. Sempre juntos, independente do que aconteceu, sempre vou estar com você. Olha para a tatuagem, lembra de mim. Eu comecei a ficar desesperada e foi aí que eu decidi, em uma loucura, pegar o endereço da sede que eu sabia que ele estava prestando o exército e ir atrás dele. Eu tinha a informação de que aos fins de semana eles abriam para visitas e eu era noiva, eu ainda não era esposa, então eu fui matutando na minha cabeça qual é a desculpa que eu daria lá pro comandante, pro chefão, para eu conseguir falar com ele. Detalhe, gente, eu tava no meu país, então eu peguei um avião até a Turquia e para ir até essa sede eu aluguei um carro, coloquei o GPS sozinha e meti bronca na estrada, porque, gente, era no fim do cafundó do Judas. Eu tinha medo de algum cara me parar, alguma polícia, alguém fazer alguma coisa. Era estrada sem nada, assim, só, sabe? Mato, 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 mato. Depois tudo seco, 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 seco. E nunca que chegava. E o medo do GPS tá errado. E eu colocando aquele em turco. Sabe, às vezes eu tinha medo de entrar numas estradinha pequena. E era a curva que eu não sabia fazer. E os turcos que xinga mesmo no meio do caminho. Foi uma loucura até eu chegar nesse lugar. Eu não sei se levou um dia, quanto tempo que eu levei para chegar nesse lugar. Eu lembro de ter parado 2 vezes e eu ficava assim desesperada porque eu mandava mensagem para ele, nada dele responder nunca, e com medo da minha internet acabar. Loucura, loucura, loucura. Quando eu finalmente cheguei na cidade dele, aí foi tranquilo, porque foi só achar a sede do exército. Aí quando eu achei, falei, e agora? Porque nessa loucura toda eu não pensei qual que seria a desculpa que eu inventaria para conseguir entrar. Eu teria que falar que era esposa dele, primeiro. E o meu medo era ele não confirmar. Aí que eu pensei, eu falei, bom, eu vou falar que eu tô grávida e que o meu marido não tá sabendo e que eu tô muito preocupada, que eu tô passando mal, que eu tô nervosa, que eu precisava encontrar com ele. Dito e feito. Eu não sei como, na frente do chefão turco, eu decorei algumas frases que faria ele entender que era isso e que, além de tudo, eu era estrangeira. Meti a louca. E deu certo. O chefe turco caiu feito patinho e deixou ele vir falar comigo. Isso, lógico, nos fins de semana, quando podia visitar. Eu tava, assim, super ansiosa de ver o que tava acontecendo. Fiquei lá na salinha. Eu lembro que ele chegou, assim, com uma cara de assustado. E ele não disfarçava de, tipo assim, o que você tá fazendo aqui? E aí eu falei pra ele, você me prometeu que você ia me responder. Eu sei que todo mundo aqui tem internet. O que está acontecendo que você não me respondeu? Ele falou que o celular dele tinha caído na privada, que tinha quebrado e que, além disso, nem ele nem a família tinha condições de ficar comprando internet para falar comigo. Eu acreditei nisso, fui lá, comprei um celular para ele e também comecei a deixar colocar crédito para que ele pudesse falar comigo.
E aí a comunicação voltou, assim, no começo ele estava bem seco, depois ele foi meio que melhorando. Eu desmenti, né, que eu estava grávida, falei que eu só tinha falado isso pra conseguir falar com ele. E ele ficou muito bravo nesse momento e falou: "Nunca mais brinque com isso". Depois que ele saiu do exército, ele ainda sumiu por alguns dias, disse que tinha alguma coisa pra resolver com a família. E me parecia que a família não queria eu como noiva ou que já tinha arrumado alguém pra ele e que ele estava tentando fugir disso. Eu percebia que tinha alguma coisa, assim, porque ele não me atendia nas chamadas de vídeo e respondia muito seco. Mas depois de umas 3 semanas ele voltou ao normal. Na minha cabeça, ou ele dispensou alguma mulher, ou ele brigou com a família que tinha arrumado alguém. Alguma coisa ali aconteceu que ele me escondeu. Do nada, ele voltou assim super intenso, falando que queria casar comigo, que agora ele se sentia seguro, que tava tudo certo, que ele tinha que resolver algumas coisas na cabeça dele, na vida dele, mas que naquele momento agora ele tava pronto e ele queria casar comigo. A gente conversou por horas e horas de chamada de vídeo pra resolver como ia fazer isso. Porque assim, eu era casada nesse país e eu não poderia casar de novo em outro país. Então, bateu o medinho, porque eu ia ter que pedir a separação, o divórcio pro meu amigo, e aí eu ia abandonar tudo que eu tava conquistando para ser residente ali naquele país, pra ficar com ele. Então eu teria que ficar com ele lá na Turquia, porque ele como turco, mesmo eu casando rápido, ele não ia conseguir ir para esse país comigo de novo. Eu corri atrás de me separar desse meu amigo. E a gente ia correr atrás de casar escondido lá na Turquia, porque ele me falou, me deixou assim bem claro de que a família dele tava meio que titubeando com tudo isso. Eu lembro que quando eu tava correndo com essa questão de separação, eu recebi mensagem do pai dele, sendo que eu não tinha contato nenhum, né? Simplesmente o pai dele pegou o meu número e falou, repetiu: "Olha, eu não me responsabilizo por nenhuma atitude que meu filho tenha com você. Você está correndo esse risco sozinha. A gente não está aceitando esse casamento". E eles começaram a pressionar mesmo. Foi aí que eu comecei a perceber que ele não estava mentindo, eles realmente tinham alguma outra parceira para ele, e eu pensei que eles falando desse jeito comigo, eu ia me assustar de que o filho dele era uma pessoa ruim, ou ia fazer alguma coisa muito cruel comigo, e ia desistir. E eu não desisti, eu falei: "Não, eu não vou, escutar essa família, porque não confio neles, e eles estão batendo de frente com certeza para que outra mulher seja colocada no meu lugar, e se ele está do meu lado, então eu vou ficar do lado dele também". Quando eu contei pra ele o que o pai dele tinha feito, ele começou a chorar no vídeo e falar: "Me desculpa, eu não tô aguentando toda essa pressão, mas é isso mesmo, eles não querem que eu case com você, eles querem uma menina daqui do vilarejo e eu não vou aceitar essa menina que não tem nem poder de fala, que não parece uma ameba, que não sei o quê". Começou a falar um monte, eu falei: "Não, calma, calma, eu não vou deixar você, eu não vou abandonar você". A gente repetiu, me mostrou a tatuagem, a gente repetiu de novo a promessa que a gente tinha feito de não se largar, independente de qualquer coisa que acontecesse. E aí a gente correu atrás para casar. Levou um tempo, né? Tudo isso de documentação e tal. E a gente casou escondido. Só que tinha algumas questões. Eu até aluguei um hotelzinho pra gente ficar um tempo, mas ali na Turquia eu não ia conseguir ter um sustento. Ele também não estava trabalhando porque ele tinha acabado de sair do exército. E a gente teria que ir pro Brasil, ou ficar um pouco na casa dos pais dele e depois conseguir se arrumar. A gente optou pela opção de ficar na casa dos pais dele, e eu tava com muito medo disso, porque eu sabia que eu não seria muito aceita, mas ele falou que os pais dele só eram cabeça dura, mas que eles, assim, a gente já tava casado, não ia ter muito o que eles fazerem. E que eles iriam aceitar pouco a pouco, que no máximo eles iriam reclamar e falar que a gente era louco, mas eles iam acostumar, que era questão de tempo. Eu fui tremendo conversar com essa família. Ai, esse turco me colocava em cada situação. Foi só nesse tempo que eu fui entender que ele era um turco curdo.
Eu não tinha entendido isso antes. A mãe dele respirou assim que foi pra desmaiar. Mas ela olhou e falou: bom, se vocês já fizeram isso, então vocês agora vão assumir a responsabilidade do que vocês fizeram. A gente pode ajudar de vocês ficarem num cantinho aqui até as coisas melhorarem. E era isso mesmo que a gente estava querendo. Eu principalmente, porque era eu que estava bancando tudo isso até esse momento, porque ele ainda não tinha trabalho. Bom, eu acabei que comecei a ficar lá, né, na casa. Primeiro, o terror não veio pela parte dos pais. Começou aqui. Eu sempre acordei muito mais cedo que ele. E ele começou a colocar problema nisso. Primeiro porque ele não queria que eu acordasse, levantasse e saísse do quarto antes que ele acordasse. Ele dizia que era uma questão de respeito, que eu tinha que ficar ali até ele levantar e sair primeiro. O que era um absurdo. Eu tava me sentindo sufocada, parada na cama, porque eu tinha que esperar ele acordar. Ou então acordava ele, ele não queria acordar. E eu tinha que ficar lá esperando. Quando a gente ia ter relações, ele não queria usar camisinha de jeito nenhum. Ele tinha na cabeça dele que, nossa, eram umas coisas absurdas, assim. Que se lavasse depois, ou se eu ficasse de pé logo, ia escorrer tudo, ou se eu fizesse xixi, não ia, entendeu? Porque ele sempre tinha feito assim e ninguém nunca tinha engravidado. E não deixava eu tomar pílula porque falava que isso era tipo como se você estivesse abortando todo dia um neném. Mesmo o anticoncepcional seguido, ele não queria que eu tomasse, não deixava eu sair pra comprar. Ele não pediu, ele cortou as minhas unhas, tirou os meus esmaltes, pediu pra eu cortar o cabelo, me levou pra cortar o cabelo, não deixava eu ficar nem na frente, assim, tipo a porta da casa, né? Sair pra respirar, pra tomar um ar, eu não podia fazer sozinha, não podia olhar pra ninguém, não podia me comunicar com ninguém. Eu sempre tinha que sair do lado dele, com ele, a hora que ele quisesse. Eu tinha que fazer o que ele ia fazer, entendeu? Se ele ia comer, eu ia atrás, depois dele. Se ele ia assistir TV, eu ia atrás, depois dele. Era como se eu fosse uma extensão dele, uma sombra. Isso foi me irritando de um jeito que eu falei, cara, eu vou desistir desse rolê, esse rolê não é pra mim, não. Mas, mesmo, ao mesmo tempo que eu falava isso, eu amava ele. Eu amava ele. E eu queria ficar com ele. E eu não queria desistir. Então eu falava, tudo bem, é da personalidade, ele é chatinho. Mas isso também é temporário, porque a gente vai sair daqui, por bem ou mal, daqui a pouco eu arrasto ele pro meu país, eu faço alguma coisa, já tava querendo me mexer. Foi quando, nessa situação toda, a família dele começou a conversar de religião, eu entendi algumas coisas. Não sei se eu entendi errado, mas parecia que eles queriam que eu me convertesse. E eu já deixei claro pra ele que eu não ia, e comecei a negar tudo que eles estavam falando. Tinha hora que eu nem tava entendendo se era isso mesmo que eles estavam falando, mas eu tava bonita lá debatendo que não ia fazer, porque era a verdade dela, que não sei o quê. Tudo isso, gente, não falando fluentemente, tá? Falando igual índio mesmo. E achando que tava entendendo tudo. Às vezes ele tentava me traduzir, mas eu já queria responder por cima, toda dona da verdade. Eu sei que numa dessa, quando eu vi a gente tava brigando, e tava brigando sério, eles estavam gritando alto e vindo pra cima de mim, que foi quando o pai dele me pegou pelos braços e a mãe dele, sim, me estapeou. Me estapeou. Nesse dia, eu só queria sair de lá. Você imagina, você sendo segurada por uma pessoa para outra te meter os tapas que ela quisesse. Ali, ele já ficou desesperado porque ele sabia que eu não ia ficar e ninguém me prendia ali porque eu não tava em cárcere, em nada. Eu podia levantar e sair a hora que eu quisesse. Eu tinha o meu dinheiro e condições para isso, ninguém tinha tirado documento, nada meu. Eles agiam assim porque eles achavam que era normal viver desse jeito e que uma família ia se segurar e ia se perdoar. Entendeu? Eu sei que eu fiquei uns dias no quarto e eu não tirava a cena do que tinha acontecido na minha cabeça, mas eu ainda queria que ele ficasse comigo. Então, na minha cabeça, eu ia conversar com ele e ele ia ficar do meu lado para ir embora comigo. Foi quando num dia, do nada, eu fui falar com ele sobre isso, a gente estava discutindo no quarto. E eu comecei a elevar a voz para falar com ele que ele estava sendo super egoísta, porque ele não queria ir, ele queria ficar com a família dele. Eu falei, então você vai ficar aqui e eu quero o divórcio. E aí a mãe dele entrou no quarto,
Eu entendi mais ou menos que ela tinha falado que ele era estúpido porque ela tinha falado pra ele pedir a anulação desse casamento, coisa que eu não sabia que eles tinham feito. E novamente, agora ela veio pra cima, de novo o pai dele me pegou e ela veio pra me estapear. E dessa vez foi muito mais pesado. Dessa vez não teve, eu vou pensar, eu tava dolorida. Fisicamente, emocionalmente, eu peguei as minhas tralhas e fui para um motelzinho Michuruca. Ele veio atrás de mim, pediu desculpa, ajoelhar por Deus, por Alá, beijar os meus pés, beijar as minhas mãos, me dar banho, me dar comida. E eu falei, não, se você quiser, então você venha comigo. Mas eu não vou ficar mais aqui, porque nem minha mãe me bate. E ele falando que a mãe dele, depois disso, tinha batido nele também, que era como se a gente fosse filhos e não sei o quê. Mas eu não era filha dela para ela fazer o que ela tava fazendo, não. Não mesmo. E aquilo ali eu tenho certeza que iria para uma coisa muito pior. Então eu falei, não, eu vou sair daqui, eu tô indo para Istambul. Isso tudo com o meu dinheiro, tá, gente? Economias que eu tinha. E aí eu falei, olha, eu vou pro Brasil. Se você quiser ficar comigo, então eu vou pro Brasil. A gente vai, eu te levo. Porque eu não consigo ainda te levar pro país que eu tava. E depois a gente tenta ir pra lá. E aí ele falou, não, eu vou com você, eu também não me sinto bem com tudo que os meus pais fazem, então eu vou com você. Que ele estava cumprindo o que ele falou de sempre estar comigo. Nesses dias eu ainda tive um outro surto pior, que foi o seguinte, eu descobri que eu estava grávida e eu não falei nada pra ele, porque eu tinha medo de que eles me prendessem ali por causa dessa criança. Então aí que eu tava mesmo desesperada de sair dali, entendeu? Ou pro país que eu tava, dava um jeito, ou então pro Brasil. E aí corri atrás, falei com a minha família, comprei passagem pra mim e pra ele, e a gente foi pro Brasil praticamente que fugido. A família dele ficou sabendo, eu tenho certeza que foi ele que comentou. Dentro do avião, quando a gente já tava pra sair do avião, o avião foi barrado, a polícia entrou no avião que a gente tava. E era um mandato da família dele falando que ele não poderia sair da Turquia. Mas como ele já era maior, o policial só perguntou o que ele desejava. Porque a família não podia intervir se não era sequestro, se ele estava de livre e espontânea vontade. E ele falou, não, eu tô indo porque eu quero. E aí o policial não pôde fazer nada, mas para vocês entenderem que a família mandou a polícia atrás da gente no aeroporto para ele não sair. Eu senti um alívio, eu vi que eu tava certa, que eu não tava sozinha, que ele tava mesmo pro que desse e viesse. E eu cheguei muito, muito tranquila no Brasil com tudo isso, apesar com o medo de que eu tava grávida. No Brasil, gente, eu fui pra casa da minha mãe. A minha mãe era solteira, meu pai já tinha morrido, ela trabalhava para se sustentar, eu também ia ter que trabalhar ali. Então eu já pensei em pagar um curso de informática para ele entendia um pouco de português e eu vi um professor que também falava inglês, que era uma língua que ele sabia, né? E ele começou esse curso, ele ainda não sabia que eu tava grávida. Vocês não vão acreditar, mas esse cara comigo pagando tudo, ele começou a exigir tudo que ele tava exigindo lá na casa da mãe dele, de eu não acordar antes dele, de eu não sair na calçada no Brasil, pra falar com ninguém, de eu não sair sozinha no Brasil, de eu querer fazer as coisas, as mesmas coisas que ele queria fazer dentro de casa no Brasil. Esse cara que começou a querer mandar na casa da minha mãe, na comida, em tudo que a gente fazia, como que ia ser. Começou a virar uma loucura de brigas e brigas sem fim. Meu arrependimento é que antes dele mostrar tudo isso, ele ficou um tempo normal na minha casa e foi esse tempo que eu confirmei, eu documentei o casamento que a gente tinha feito na Turquia no Brasil também, porque antes eu não era casada no Brasil também. E aí o que aconteceu? Eu assumi a responsabilidade desse cara no Brasil. E também não pensei que caso eu quisesse ir para minha filha, com a minha filha para algum outro lugar, eu ia precisar da autorização dele também. Eu fiz festa de casamento no Brasil e aí ele começou a querer mandar não só em mim, como na minha mãe também, na minha mãe. Eu tive que colocar ele numa edícula, tipo, fora da casa, porque a minha mãe não queria mais ver a cara dele pintada de ouro. E não tinha também como mandar ele pra Turquia porque ele não queria. Ele batia o pé de que ele ia ficar no Brasil.
Eu sei que no meio de tudo isso, ele não queria ir para o curso, ele não queria buscar trabalho, ele não queria aprender, ele não queria nada, ele ficava trancado nessa edícula, tá? E conversando com os amigos dele lá da Turquia, desabafando e chorava e não sei o quê, só aceitava a comida que a gente ia lá entregar para ele, e mesmo assim, às vezes, tacava o prato e reclamava que não estava boa a comida. Até que um dia eu fui procurar esse cara na edícula e ele não estava. Ele sumiu assim na madrugada. Ele não estava, eu não entendi o que estava acontecendo. Eu comecei a procurar ele igual louca, porque a responsabilidade desses seres de luz era minha no Brasil. Ele ficou sumido uns 5 dias. E apareceu me mandando mensagem de que queria separar. E eu fiquei assim, mas ué, aonde que tá, né? Foi aí que eu descobri, né, que olhei as redes sociais dele, comecei a pesquisar, achei a conta de uma outra brasileira, onde já tinha a foto com ele de declarações, meu amor, minha vida, minha luz. E ele tava lá na casa da mulher. Gente, eu tô falando de 5 dias. 5! E demorou nem que um mês para essa mulher, além de assumir ele, voltar para a Turquia com ele. E eu grávida. Quando eu falei para ele que eu tava grávida, ele não respondeu. Ele só me respondeu quando ele estava na Turquia com essa mulher. E acreditem ou não, ele não quis saber do meu filho. Ele não se importou. Ele não mandou dinheiro. Ele não avisou a família. Ele não fez nada. E depois de uma semana, ele sumiu na internet. Desapareceu que, assim, eu não tinha e-mail, não tinha telefone, não tinha nada que eu achasse ele. Eu comecei a mandar mensagem pro pai dele e pros amigos dele que eu tinha, desesperada, porque eu tava grávida. A primeira mensagem que eu recebi do pai dele foi que eu estava mentindo, que com certeza não estava grávida dele, porque da primeira vez que eu tinha engravidado dele, eu tinha abortado. Que ele tinha contado para o pai dele que eu tinha abortado e que por isso que eles tinham me dado uma coça, ou eu já tinha esquecido. Gente, eu nunca falei isso para esse homem, eu não sabia que ele tinha falado isso para os pais dele. Eu não sabia mais quem que estava mentindo ali. E quando eu achei que não podia piorar, que eu fui conversar com os amigos dele deixavam claro que sabiam muito bem onde ele estava, mas que para eu conversar com ele, eu teria que dar dinheiro. Então, um dia o amigo chegava e falava assim, eu preciso tirar minha carta, é tantos liras, você pode bancar aí? Eu preciso pagar não sei o quê. Transfere não sei quanto, que aí eu consigo colocar ele na chamada com você. Gente, era desse jeito. A minha gravidez foi a pior gravidez que eu tive. Até que a minha mãe e terapia falou, olha, melhor é você abdicar disso, agradecer porque esse cara, com certeza na sua vida, ia ter dado grandes transtornos, mais do que deu. Não foi fácil, gente, foi uma solidão nessa gravidez. E pai e mãe me mandando mensagem e me xingando porque eles não paravam. E amigos que apareciam querendo dinheiro sempre, me chamando de vários nomes. E esse cara desaparecido com essa mulher. Foi horrível, cara. Foi assim. Não gosto nem de lembrar. Eu tive meu bebê, outro menino. Ninguém pediu foto, ninguém quis saber. Depois de um tempo ele apareceu falando que não tinha como o filho ser dele, porque todos aqueles procedimentos que ele disse que não engravidava eu tinha feito. Então não tinha como. E os procedimentos não era nenhum tipo de anticoncepcional, de preservativo, nada. Era levantar, deixar escorrer, fazer xixi. Eram esses os procedimentos que ele acreditava que ele não era o pai. Para eu não amolar a família dele, porque eles jamais acreditariam nisso. E quando eu comecei a buscar na rede de amigos, para ver se ele ainda estava com essa brasileira, ele não estava com ela. Eu tenho certeza que ele só usou ela para chegar de novo até a Turquia, porque ele sabia que não tinha como eu pagar uma passagem de volta, enfim. Ao mesmo tempo, quando ele estava comigo, ele disse que não queria, mas a parte que mais me deixou ferida
foi ver ele casando com uma menina da família, lá na Turquia. O primeiro pensamento que vem quando eu escuto essa história, quando eu leio essa história, é de que quando um homem não quer nada sério com você, ele não quer. Esse rapaz sumiu no exército. Era o primeiro sinal de que ele não queria nada ou que ele estava indo para onde a vida dele estava levando. Deixa a vida me levar, mas se aqui não tá mais bom, eu vou pro outro lado. Só que a gente tem uma coisa que, assim, para mim, homens que me assistem, veja se eu tô errada. Homem é muito prático. Ou ele quer, ou ele não quer. Não tem meio termo, não tem tipo, ai, não é que eu não te quero, é que eu tô sentindo uma dor aqui, preciso de ajuda. Não. Se ele quer, ele atravessa qualquer coisa e faz. Ele não vai deixar de te mandar mensagem, ele não vai deixar de estar presente, ele não vai te deixar em paz. Porque ele sabe que se te deixar em paz, outro pode conquistar a qualquer momento. Ah, mas ele tá lá no exército com internet, com tudo, mas ele não me mandou mensagem. Será que alguém tá batendo nele? E aí a gente começa a agir, que era aquilo que o homem tem que fazer, vir atrás, né? Correr, batalhar, conquistar. A gente começa a correr, conquistar e ir atrás pelos nossos ICs que a gente cria para acreditar que aquele homem ainda quer alguma coisa com a gente. O homem, quando quer alguma coisa com você, ele deixa muito claro, alguma coisa séria, né? Quando ele não deixa claro, é porque ele tá indo pro que tá dando certo. Tem homem sério que corta, porque não quer, e tem os homens que não estão nem aí, como também tem mulher que não tá nem aí, que continua, porque, tá interessante aqui, olha, vou ganhar uma passagem, olha, não sei o que, ela tá me bancando, blá, 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 blá. Fora que nós estamos falando de um rapaz que não tinha nem os seus 25 anos. Perdi a conta de quantas vezes ela agiu e ela insistiu. Deu murro em ponta de faca e continuou se ferindo. Tô falando isso pra julgar a mana e falar, ai, como você foi burra? Não, porque eu já fiz igual. Tem o vídeo aí no canal, são 4 vídeos. Eu fiz a mesma coisa. E nós, mulheres, como somos muito emotivas e temos vários caquinhos de, eu não vou fazer isso hoje porque eu tô magoada, mas não quer dizer que eu não gosto de você. A gente acha que o homem é assim. Mas ele não fez isso hoje, mas ele não foi... Não é. Homem é muito direto. E a gente precisa aprender isso. Então é por isso que eu tô falando tudo isso aqui. De acordo com as minhas experiências. Pode ser que eu esteja errada, mas é a minha opinião no momento. Que pode mudar, tá, gente? Porque há 5 anos atrás eu era uma idiota sobre essa questão de relacionamento. Pode ser que eu ainda seja, mas acho que alguma maturidade chegou aí pra mim. Quando você tá conhecendo alguém, não mude nada na sua vida para que aquilo dê certo. Deixe o homem se mexer. Deixe o homem conquistar. Deixe ele mostrar do que ele é capaz. E você tem que ter a sua vida individual. O problema é que muitas pessoas querem se relacionar e criar a vida dos dois numa vida só. É o mesmo trabalho, é o mesmo caminho, é a mesma respiração, é o mesmo não sei o quê. Se é o mesmo, então eu vou viver a dele e vou deixar a minha. É aí que tá o problema. E essa história, gente, é uma das histórias da época que eu respondia às seguidoras no direct, também por ter um relacionamento com um turco. Resumi bastante, gente, teve muito mais coisas que aconteceram, e enfim, é só mesmo para trazer o alerta necessário.